Imagine morrer e voltar com uma mensagem que poderia mudar o destino da humanidade. O que nosso protagonista viveu não é apenas uma experiência de quase morte, mas uma revelação aterradora que desafia tudo o que acreditávamos saber sobre a vida, a morte e o que nos espera além. Neste testemunho impactante, você conhecerá a história de alguém que cruzou o limiar da existência, se deparou cara a cara com uma verdade que poucos viram e voltou com um aviso claro. O mundo está em um ponto crítico e cada pessoa deve tomar uma decisão. O que você está prestes a ouvir pode desafiar suas crenças, pode te deixar desconfortável, mas acima de tudo, fará você questionar se realmente estamos preparados para o que está por vir. Fique até o final, porque este testemunho é algo que absolutamente todos devem saber. Meu nome é Daniel Cárdenas e nunca imaginei que minha vida mudaria para sempre, em um único instante. Eu não era um homem particularmente religioso, embora minha mãe sempre dissesse que Deus tinha um propósito para todos. Eu acreditava no esforço, nas próprias decisões, e que a vida era simplesmente o que fazíamos com ela. Até que morri. O que vi do outro lado me deixou sem palavras. Era uma noite como qualquer outra. Havia trabalhado o dia todo em meu negócio de reparos elétricos e estava voltando para a casa de motocicleta. Lembro que a lua estava incrivelmente brilhante e o ar fresco batia em meu rosto enquanto eu pensava em coisas triviais. O trabalho do dia seguinte, as contas a pagar, o que eu iria jantar. Nada me preparou para o que aconteceu depois. De repente senti um impacto muito forte. Algo me atingiu de lado e meu corpo foi lançado ao ar. Não tive tempo de reagir. Só me lembro do som do metal se dobrando do asfalto, se aproximando, e então, silêncio. Não havia dor, não havia gritos, apenas um vazio absoluto. A próxima coisa que soube é que estava em pé no meio da estrada, mas algo não estava certo. Tudo ao meu redor se movia em uma espécie de câmera lenta. Vi minha motocicleta destruída a poucos metros. O mais perturbador. Vi meu próprio corpo inerte no pavimento. Havia pessoas correndo. Um homem falava ao telefone. Uma mulher chorava, mas eu não podia ouvir nada, como se uma barreira invisível me separasse deles. Tentei gritar, tentei me mover, mas algo mais poderoso me arrastou para cima. O mundo material se desfez em segundos. Senti meu corpo ficando leve, como se não tivesse peso, e fui envolvido em uma luz indescritível. Não era uma luz comum, não queimava, não ofuscava, mas era tão intensa que parecia me abraçar com uma calorosidade que jamais havia sentido na Terra. Era como se cada célula do meu ser estivesse sendo confortada, curada. E então eu o vi. Uma figura imponente se aproximava entre a luz. Eu não precisava me perguntar quem era. Soube instantaneamente. Sua simples presença irradiava amor puro. Uma paz tão avassaladora que me fez esquecer completamente minha vida anterior. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma profunda compreensão, como se conhecesse cada parte da minha existência. Cada medo, cada erro, cada esperança oculta. Sua voz não era um som comum, mas algo que ressoava dentro de mim, como se falasse diretamente à minha alma. Daniel, há algo que você precisa ver. Antes que eu pudesse formular uma única pergunta, o espaço ao nosso redor mudou. Já não estávamos na luz, mas em um vasto lugar sem limites. E então começaram as visões. Vi minha vida passar diante dos meus olhos. Não como uma lembrança borrada, mas como se estivesse revivendo-a. O mais surpreendente foi que eu podia sentir o que os outros haviam sentido por meus atos.
Cada vez que fui gentil, cada vez que machuquei alguém, cada vez que ignorei quem precisava de ajuda. Não consegui desviar o olhar. Senti a dor que causei mesmo em momentos que nunca imaginei ter impacto. Mas também senti o amor que havia dado, os sorrisos que havia provocado, os pequenos gestos que mudaram a vida de alguém sem que eu soubesse. Jesus me olhou com infinita paciência. Cada ação tem uma consequência, disse. Nada passa despercebido no universo. Senti um profundo arrependimento por todas as oportunidades desperdiçadas. Pensei nos momentos em que poderia ter sido melhor, nos dias em que meu orgulho me impediu de pedir perdão, nas vezes em que deixei o medo guiar minhas decisões. E então, Jesus me mostrou algo ainda mais impressionante. As imagens mudaram e eu vi a Terra, não como a conhecemos, mas envolta em uma rede de luz e escuridão. Vi como cada ato de bondade criava uma faísca que se espalhava, conectando almas, iluminando cantos que antes estavam em penumbra. Mas também vi como o ódio, a inveja e o egoísmo formavam nuvens escuras que se expandiam, cobrindo cidades inteiras, afetando gerações. A humanidade está em um ponto de inflexão, disse-me Jesus. Cada pessoa precisa escolher de que lado estará seu futuro. Alguns caminhos eram de luz, de unidade, de compaixão, onde a humanidade evoluía para um estado mais elevado de consciência, onde a paz e o céu, amor eram a base de tudo. Mas outros caminhos, outros eram devastadores. Vi caos, guerras, desespero. Vi a humanidade presa em uma espiral de autodestruição. E o pior de tudo, vi que a escolha estava em nossas mãos. Ainda há esperança, disse Jesus, mas depende do que escolherem. Tudo que vi, tudo que senti, me deixou sem palavras. Sabia que precisava voltar, que precisava contar ao mundo o que havia testemunhado, mas a ideia de deixar aquele lugar, aquela paz absoluta, me enchia de angústia. Jesus sorriu como se entendesse o que sentia. Sua missão não terminou, Daniel. Antes que pudesse resistir, senti uma força que me puxava de volta. A luz se desvaneceu e, de repente, o frio do mundo terreno me envolveu novamente. Abri os olhos abruptamente. Estava em uma maca, cercado de médicos que exclamavam com incredulidade: "Ele voltou." Esther, aguardando. Meu corpo doía. Minha mente estava atordoada, mas meu coração sabia uma verdade inegável. O que havia visto era real. Nada seria igual. O retorno foi brusco. Senti como minha alma era empurrada de volta para meu corpo, como se uma corrente invisível me arrastasse sem me dar a opção de resistir. Abri os olhos de repente e a dor me atingiu com uma intensidade brutal. Cada fibra do meu ser ardia. Ouvi vozes ao redor, gritos de surpresa, ordens dos médicos, o apito incessante das máquinas. "Esther, espera!" exclamou alguém. Pisquei várias vezes, tentando entender onde estava. Meus pulmões queimavam ao tentar absorver ar. Meu peito subia e descia com esforço, e uma tontura insuportável me fez querer fechar os olhos novamente. Mas a imagem permanecia viva em minha mente. Eu estivera lá. Havia visto tudo. Jesus me mostrara algo que eu deveria compartilhar. Mas como eu ia explicar isso? Quem iria me acreditar? Os médicos e enfermeiras continuavam em movimento frenético ao meu redor. Senti uma agulha no meu braço, máquinas conectadas ao meu peito, vozes falando sobre os meus sinais vitais, mas nada disso importava. A única coisa em que eu conseguia pensar era no que acabara de experimentar. Não foi um sonho, não foi uma alucinação, foi real. Os dias seguintes foram confusos. Meu corpo estava quebrado, mas minha mente estava mais alerta do que nunca. Eu me mantinha em silêncio, processando cada visão, cada palavra que Jesus me havia dito.
Os médicos falavam de um milagre. Disseram que o impacto que sofri na estrada deveria ter me matado instantaneamente, que meus órgãos haviam colapsado por minutos, que não havia justificativa médica para que eu estivesse vivo. Mas eu estava. Minha família veio me ver. Seus rostos eram uma mistura de alívio e preocupação. Minha mãe chorou ao segurar minha mão, agradecendo a Deus por me trazer de volta. Eu só conseguia olhar para ela e pensar em quão pouco eu havia dito ao longo da minha vida, o quanto eu a amava. Tudo parecia diferente. Agora, as coisas que antes pareciam importantes, de repente, eram triviais. As preocupações com dinheiro, trabalho, o dia a dia. Nada disso tinha peso comparado ao que eu havia visto naquele outro lugar, no terceiro dia no hospital. Decidi falar, murmurei. Minha irmã me olhou com curiosidade, enquanto minha mãe se inclinava para ouvir melhor. Eu vi Jesus, disse, sentindo um calafrio percorrer meu corpo ao recordar sua presença. Seu olhar que sabia de tudo. Ele me mostrou algo que todos devemos saber. O silêncio na sala foi abrupto. Vi como eles se olharam, com expressões que variavam entre a incredulidade e a esperança. Respirei fundo e continuei. Vi o que acontece após a morte. Vi como nossas ações na terra criam luz ou escuridão do outro lado. Jesus me mostrou que a humanidade está em um ponto crítico, que devemos escolher qual caminho tomar. Minha mãe segurou minha mão com mais força. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Filho, o que você quer dizer com isso? Fechei os olhos por um momento e as imagens voltaram à minha mente. A rede de luz e escuridão que envolvia a Terra. As escolhas de cada pessoa, construindo ou destruindo nosso futuro. Os caminhos que podíamos seguir. Um de amor, unidade e elevação, e outro de destruição. Tudo estava claro. Jesus não apenas me mostrou o que há além, mas também o que está em jogo aqui e agora. Vi que nossas ações têm consequências maiores do que imaginamos. Elas não afetam apenas nossas vidas, mas também o destino do mundo inteiro. Cada decisão, cada ato de amor ou egoísmo conta para um lado ou para o outro. Estamos nos aproximando de um ponto sem retorno, eu disse. Minha voz falhando. Jesus afirmou que ainda há esperança, mas depende de nós. Esperei a reação deles, mas ninguém falou. Minha mãe parecia rezar em silêncio. Minha irmã me observava, como se não soubesse o que dizer. Isso parece incrível, sussurrou minha irmã. Mas como você pode ter tanta certeza de que foi real? Talvez tenha sido apenas seu cérebro pregando peças por causa do trauma. Sorri levemente. Sabia que ela diria isso. Eu entendia. Antes de morrer, eu mesmo teria pensado o mesmo. Mas o que experimentei não se compara a nada deste mundo. Não foi um sonho. Não foi uma ilusão. Foi mais real do que qualquer coisa que já senti estando vivo, porque quando estive lá, eu soube, disse com segurança. Sabia que estava mais acordado do que nunca. Vi e entendi coisas que aqui na Terra são impossíveis de compreender. O que senti lá não há palavras humanas para descrever. Silêncio. Ou, às vezes, eu não os culpava. Como explicar algo que desafia toda a lógica? Mas não importava se acreditavam ou não. Minha missão não era convencê-los, mas contar o que vi. Com o passar dos dias, tentei colocar em palavras o que havia vivido. Não podia continuar em silêncio. Sabia que precisaria compartilhar isso com mais pessoas. O que Jesus me mostrou não era apenas para mim, era uma mensagem para todos. Assim decidi tornar público. Gravei um vídeo no hospital com a voz ainda fraca, mas com a determinação de alguém que viu a verdade e não pode ignorá-la. Se você está vendo isso, por favor, me escute, eu disse, olhando para a câmera. Não sei quem você é, nem no que acredita. Não sei o que você está enfrentando em sua vida agora.
mas há algo que você precisa saber. Fiz uma pausa, sentindo a emoção subir pela minha garganta. A morte não é o fim. Há algo além do que podemos imaginar. Eu sei porque vi, porque estive lá e porque Jesus me mostrou o que está em jogo. Respirei fundo. Estamos recebendo uma última oportunidade, mas o tempo está acabando. Ao subir o vídeo, eu não tinha ideia da onda que iria desencadear. Os primeiros dias depois de publicar o vídeo foram estranhos. No início, ninguém parecia prestar muita atenção. Alguns comentários aqui e ali. Pessoas agradecendo a mensagem, algumas dizendo que orariam por mim. Mas nada fora do normal. No entanto, no terceiro dia, algo mudou. Meu telefone começou a se encher de notificações. Os comentários não paravam de chegar e o número de visualizações aumentava exponencialmente. Milhares de pessoas estavam assistindo, compartilhando, reagindo de maneiras que eu jamais teria imaginado. Alguns me diziam que meu testemunho lhes havia dado esperança, que os fez pensar em suas próprias vidas e em as decisões que estavam tomando. Mas também havia pessoas que o rejeitavam completamente, me acusando de inventar tudo, de estar alucinado ou de querer chamar a atenção. No entanto, o mais surpreendente não foram os comentários de apoio ou ceticismo, mas sim as mensagens privadas. Pessoas de diferentes partes do mundo começaram a me escrever, contando suas próprias experiências próximas da morte. Disseram que viram o mesmo que eu, que sentiram aquela mesma paz, aquela mesma revelação sobre a humanidade e a importância de nossas ações. Alguns nem eram religiosos, mas afirmavam que, após sua experiência, sabiam sem nenhuma dúvida que a vida continuava depois da morte e que nossas escolhas aqui na Terra tinham um impacto muito maior do que imaginamos. Tudo isso confirmou algo que eu já pressentia. Eu não era o único a quem essa verdade havia sido revelada. Muitas pessoas passaram por algo semelhante, mas a maioria havia silenciado por medo de ser julgada, ou simplesmente porque não sabia como explicar. Agora, com meu testemunho, alguns se sentiam confiantes para falar. E foi então que tudo começou a se intensificar. Uma noite, enquanto revisava os comentários no meu vídeo, algo me deixou arrepiado. Um usuário desconhecido deixou uma mensagem que me paralisou. Você não pode continuar falando sobre isso. Era um comentário simples, sem contexto, sem explicação. Mas havia algo nele que me inquietou profundamente. Ignorei a princípio, pensando que era apenas alguém tentando me assustar. Mas no dia seguinte, o mesmo usuário deixou outra mensagem. Você não tem ideia do que está fazendo. Algo dentro de mim me disse que isso não era apenas a reação de um cético irritado. Havia algo mais por trás daquelas palavras. E não foi só isso. Coisas estranhas começaram a acontecer. Meu telefone desligava sem razão, os e-mails que recebia sobre o vídeo desapareciam da minha caixa de entrada. E em uma ocasião, enquanto tentava gravar um segundo depoimento, minha câmera parou de funcionar. Misteriosamente bem, na hora em que eu ia falar sobre o que Jesus me mostrou sobre o futuro da humanidade. Foi nesse momento que percebi que isso não era apenas uma história para compartilhar, mas que o que eu havia revelado estava incomodando alguém, ou melhor dizendo, algo. Jesus havia me avisado que a humanidade estava em um ponto de inflexão e que havia forças que não queriam que a verdade fosse conhecida. Não era apenas uma luta espiritual no além, mas havia uma batalha ativa aqui na Terra, na qual todos estávamos participando sem sequer perceber. Não importava se alguém acreditava ou não no que eu contava. A realidade é que o mundo estava mudando. Cada ação, cada decisão,
Cada escolha que fazíamos estava inclinando a balança em uma direção ou outra. E se meu depoimento estava causando tanto alvoroço, significava que eu estava tocando uma verdade que eles não queriam que viesse à tona. Nos dias seguintes, os ataques se tornaram mais evidentes. Contas falsas começaram a deixar comentários agressivos no meu vídeo, dizendo que eu estava mentindo, que era uma fraude. Recebi e-mails com ameaças anônimas, dizendo que eu deveria apagar o vídeo se soubesse o que era bom para mim. No começo, a ideia de simplesmente desistir passou pela minha mente. Afinal, eu não havia pedido por isso. Não queria me tornar o centro de uma polêmica. Mas então me lembrei das palavras de Jesus, seu olhar cheio de amor e urgência, quando me disse que eu deveria compartilhar o que havia visto. Se alguém estava tentando tão desesperadamente me silenciar, isso significava que o que eu estava dizendo era mais importante do que eu tinha imaginado. Então, tomei uma decisão. Não ia parar. Eu continuaria falando. Continuaria compartilhando, independentemente das consequências. E justo quando pensei que tudo havia se acalmado um pouco, algo aconteceu que me deixou claro que estava no caminho certo. Uma noite, enquanto dormia, senti uma presença no meu quarto. Não era uma sensação de medo, mas algo profundo, indescritível. Abri os olhos e, por um instante, juraria que vi uma luz suave no canto do quarto. Não era uma luz normal, mas algo quase etéreo, como se não pertencesse completamente a este mundo. Fechei os olhos e em minha mente ouvi uma voz suave, mas firme, dizendo: "Você não está sozinho." Soube imediatamente o que isso significava. Não importava quão forte fosse a oposição. Não importava quão forte fosse a oposição. Não importava quantos tentassem me silenciar. A verdade não poderia ser escondida. Jesus e as forças da luz estavam comigo. E agora eu sabia com certeza que isso não era apenas a minha história, mas uma mensagem que precisava alcançar o mundo todo. Os dias seguintes foram uma mistura de emoção e tensão. Sabia que o que estava fazendo era importante, mas também estava consciente de que, ao compartilhar essa mensagem, estava pisando em terrenos desconhecidos. Apesar de avisos, tentativas de desacreditar-me e os estranhos acontecimentos que começaram a rodear meu testemunho, decidi não parar. Sentia que cada pessoa que visse minha história tinha o direito de conhecer a verdade. Não porque eu quisesse convencer ninguém, mas porque o que eu havia visto, o que Jesus me havia mostrado, tinha o poder de mudar vidas. E isso era algo que eu não podia calar. Foi então que começaram a chegar as mensagens mais impactantes. Pessoas de todo o mundo me escreviam para contar que, após ouvir meu testemunho, algo dentro delas havia mudado. Alguns diziam que tinham tido experiências semelhantes e que, por medo do que os outros poderiam pensar, nunca haviam ousado compartilhar. Outros me diziam que estavam passando por momentos sombrios em suas vidas e que minha história lhes havia dado esperança. E então havia as mensagens daqueles que, sem ter tido uma experiência de quase morte, sentiam que o que eu estava dizendo despertava algo neles, como se uma parte adormecida de seu ser tivesse começado a lembrar algo que sempre estivera ali. Mas não eram apenas mensagens de gratidão. Também havia aqueles que reagiam com medo, com rejeição ou até mesmo com ódio. Algumas pessoas se recusavam a aceitar a possibilidade de que o que eu havia visto fosse real e me atacavam nos comentários, tentando desacreditar-me com argumentos científicos, religiosos ou simplesmente insultos vazios. No entanto, o que mais me surpreendeu foi a reação de certas pessoas que, ao invés de ignorar meu testemunho, pareciam estar profundamente inquietas com ele. Recebi e-mails de indivíduos anônimos me dizendo que eu deveria parar de falar sobre a mensagem,
que isso não era algo que as pessoas precisavam ouvir. E, embora a maioria desses e-mails parecessem apenas tentativas de intimidação, houve um em particular que me deixou chocado. A mensagem era breve, mas inquietante. Você está certo, mas há quem não queira que você saiba. Não havia remetente, não havia assinatura, apenas essa frase na minha caixa de entrada. E, embora eu pudesse ter descartado como outra advertência de algum cético, havia algo nessas palavras que me deu um arrepio, porque alguém que aparentemente confirmava o que eu havia visto queria que eu parasse de falar sobre isso, o que realmente estava em jogo aqui. Decidi não me deixar intimidar. Se algo que eu aprendi em minha experiência era que o medo era a ferramenta mais poderosa que as forças que queriam manter a humanidade na escuridão tinham, e se meu testemunho estava causando tanta inquietação em certos círculos, isso significava que eu havia tocado uma verdade que não queriam que fosse revelada. Mas, mesmo assim, não conseguia evitar sentir que algo mais estava acontecendo por trás de tudo isso. Não era apenas a reação das pessoas, era a própria energia que cercava tudo isso, como se toda vez que eu falasse sobre minha experiência, algo no mundo espiritual reagisse. E então aconteceu algo que confirmou minhas suspeitas. Uma noite, enquanto revisava mensagens no meu telefone, percebi que um dos meus vídeos sobre a experiência de quase morte havia desaparecido do meu canal. Não tinha sido sinalizado ou removido por violar normas, simplesmente havia sumido, sem deixar vestígios. Ao tentar carregá-lo novamente, minha conta foi bloqueada temporariamente, sem nenhuma explicação. Não era a primeira vez que enfrentava obstáculos, mas isso era diferente. Senti que estava cruzando uma linha, o que eu estava dizendo estava incomodando mais do que eu havia imaginado. Mas em vez de me assustar, senti uma determinação ainda maior. Sabia que o que tinha visto não era apenas uma revelação pessoal, mas uma mensagem para toda a humanidade. Jesus me mostrou isso com um propósito. A humanidade estava em um ponto crítico e cada pessoa precisava escolher. Não podia forçar ninguém a acreditar, mas poderia fazer minha parte compartilhando o que aprendi. Então decidi dobrar meus esforços. Comecei a falar mais abertamente sobre a mensagem, sobre como nossas ações, por menores que fossem, estavam moldando o destino do mundo. Não se tratava apenas de religiosidade ou fé, mas de algo muito maior. Uma verdade universal que transcende qualquer crença, e a reação foi imediata. Mais pessoas começaram a acordar, a se questionar, a buscar respostas por si mesmas. O que havia sido uma simples experiência pessoal estava se tornando um chamado coletivo. Foi nesse momento que compreendi algo que Jesus me disse durante minha experiência. O futuro não está escrito em pedra, mas cada ação inclina a balança. E agora via claramente o que isso significava. A humanidade estava à beira de uma mudança sem precedentes. E cada decisão, cada ato de amor ou de medo, estava construindo o caminho que seguiríamos. E embora o mundo parecesse imerso no caos, havia uma oportunidade, uma janela de tempo na qual ainda podíamos mudar a direção. Mas isso dependia de nós. Minha história não era apenas um aviso. Era um chamado à ação. Não podíamos esperar que alguém mais fizesse a mudança. Cada um de nós tinha um papel nisso. E embora muitos continuassem a ignorar a mensagem, aqueles que a ouvissem teriam a oportunidade de fazer a diferença, não por mim, não por medo, mas por amor. Porque no final, isso era o que realmente importava. Naquela noite, enquanto olhava para o céu estrelado, senti algo diferente. Uma profecia. Não importa quantas forças tentassem impedir isso, a verdade sempre encontraria uma maneira de vir à tona. E enquanto houver pessoas dispostas a ouvir,
a se questionar, a abrir o coração, a esperança continuará viva. Porque, no final, a escuridão só pode existir se pararmos de iluminar o caminho. Se essa mensagem te impactou, não fique em silêncio. Inscreva-se e ative o sininho para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like para que esse testemunho chegue a mais pessoas e nos diga nos comentários sua opinião. O que você pensa sobre esta revelação? E antes de ir, não perca o vídeo que aparece na tela. Ele é ainda mais impactante do que este. Pode mudar sua forma de ver a realidade para sempre. Nos vemos lá.